Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Oi, Di, tudo bem? E aí, Nath, beleza? Tudo certo? Beleza. Eu vou iniciando aqui, né? Esse webinar é realizado pelo PMI-DF. A gente grava esse webinar e ele fica disponível no nosso canal do YouTube. Então, a gente vai estar falando hoje, mas a nossa intenção também é propagar esse webinar nas nossas redes sociais. E isso já tem sido uma boa prática que a gente vem fazendo há algum tempo e tem dado bastante feedback positivo dos nossos membros. Eu queria pedir aqui, né, agradecer aos nossos palestrantes de hoje, né? O Diego, a Catrine e o Luiz. E eu vou pedir rapidinho para vocês se apresentarem, né? Falarem um pouquinho da experiência de vocês para a gente poder iniciar. Pode ser? Vamos começar com as mulheres primeiro? Boa noite. Pelas mulheres primeiro, né? Obrigada aos rapazes gentis. Meu nome é Catrine, eu sou gerente de entrega de serviços na Epta, responsável pela operação nos contratos, e a gente comentou que para falar um pouquinho de home office não tem como não falar de como funciona a sua casa, né? Então, eu sou casada, tenho 2 filhos, em idade escolar ativa, participando desse home office comigo. Pois não. Muito obrigada, Catrine. Diego? Nada. Oi, e aí, pessoal, boa noite. Obrigado, Nath, aí pelo convite, né? Espero poder compartilhar alguns... Estão me ouvindo bem, então, né? Tá. Espero compartilhar aí com vocês um pouquinho da minha experiência. Eu sou consultor SAP. É muito legal da parte da Natália convidar o outro lado, né? Fora a gestão. Isso é muito legal. Eu acho que isso já mostra um pouco da evolução desse espaço, né, que a gente está abrindo. Trabalho com SAP há mais de 8 anos, com entrega em folha de pagamento, basicamente no módulo de HCM. Quando o Nath me mandou, a Nath me mandou o tema assim, a primeira semana do trabalho home office, né? Eu falei, meu Deus, eu já faço isso há 3 anos. Aí eu falei, cara, temos muita coisa para falar aí, né? Hoje, como a Catrine falou, falar um pouco da nossa casa, né? Sou casado, tenho 2 filhos gêmeos e acreditem, mudei minha vida agora para Portugal e trabalho remotamente e meus filhos no Brasil. Então, o desafio, né? Eles ainda não estão comigo aqui em Portugal, então ainda se torna um desafio ainda maior, né? Quando você pensa em você está em outro país, em uma outra cultura, aprendendo novos conceitos, né, do que você bem ou mal faz, mas e ainda, né, longe da família, o desafio se torna ainda maior. E a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre as redes de apoio que a gente tem, né, independente de a gente estar distante. E graças a Deus a tecnologia como essa permite a gente estar conversando, né, trocando esse espaço, conversando entre a gente. Isso não só acontece no mundo profissional, como também eu trago para a minha vida pessoal. Trabalho com, como eu falei, folha de pagamento. Alguns de vocês já foram meu gerente, a Kellen já foi meu gerente. Oi, Dieguito. E aí, Kellen? Então é isso, a gente tem muita coisa para falar aí. Boa noite. Luiz? Fala, pessoal, boa noite. Queria primeiro agradecer Vocês estão me ouvindo? Queria primeiro agradecer a oportunidade aí do PMI, que veio através da Kellen, né, para poder participar e compartilhar aí sobre essas experiências que a gente tem de home office. Falando um pouco aí da minha casa, né, que o nosso home office atual aí, nossa quarentena, sou casado e tenho uma filha também, uma filhinha de 4 patas só, mas que também dá aí um trabalhinho. Atuo com gestão de projetos aí, já tenho mais de 15 anos e atualmente eu estou na Cast Group, trabalhando com gestão ágil, né, ajudando os times na formação ágil de software aí. Mas também já fui líder de vários contratos e, assim como o Diego, já tive aí várias experiências remotas aí, atendi
clientes que ficavam em áreas que o pessoal no Brasil brinca que são isoladas, né, como a Amazônia, Não Manaus. fala de Rondônia não, hein? O Acre existe, né, Kelly? Tive a oportunidade... existe também. Quem? Rondônia existe também, viu? Porto Velho, existe. Rondônia, Porto Velho. Então, já atendi clientes nessas localidades também, atuando remoto, home office, e puxando o que o Diego disse, a utilização dessas ferramentas, né, online aí, são bem importantes para a gente poder ter essa comunicação. Beleza? Beleza, Luiz. Muito obrigada, viu? Bom, Sobral conseguiu entrar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Me desculpem o contratempo, mas acho que é uma coisa pela qual muita gente está passando hoje em dia, que é a sobrecarga aí pela demanda de sinal, né, que a gente tem tido. Antigamente a gente ficava mais fora de casa o dia todo e não percebia isso, mas hoje em dia a gente percebe quase que o dia todo. E agora há pouco eu acabei de sair de uma reunião e ao tentar entrar nessa eu percebi que a minha internet estava com sinal ruim, aí atrapalhou um pouco, mas deu certo, graças a Deus a gente está por aqui. Então vamos continuar aí o nosso papo, né? A ideia é que a gente comente aí as nossas experiências, a Natália já deve ter introduzido isso, sobre a primeira semana de home office. Não pude acompanhar aí a apresentação de todos, eu vi a apresentação na íntegra do Luiz e um pouquinho da apresentação do Diego, mas a primeira apresentação eu não consegui ver, mas vamos seguindo aqui. A ideia é que a gente compartilhe aí que experiências a gente está tendo, né, nessa primeira semana de home office. É possível que eu pergunte aí para vocês alguma coisa que vocês já mencionaram na apresentação, mas em geral aliás, o motivo vai ter sido em razão de eu não ter os ouvido, né, no início. Como é que está sendo a questão do home office na empresa de vocês hoje? Todo mundo já fazia, todo mundo ou não fazia, parte já fazia? Quem gostaria aí de dar o primeiro depoimento? Pode ser o próprio Diego. Eu posso começar. Beleza. Então, boa noite. Tudo bom, Sobral? Tudo jóia. Vamos lá. Como eu te falei, né? Como eu já vinha falando, eu já trabalho com uma parte, né, dos meus clientes home office. Então, a parte toda do AMS dos clientes, né, descentralizado hoje, eu já atendo. Engraçado que eu nunca conheci, hoje eu conheço você, eu não conheço meu gerente, por exemplo, né, pessoalmente via vídeo. Eu acho que isso é muito comum aí com vocês. Não conheço meu cliente pessoalmente, na verdade, conheci por exemplo, eu gosto de tratar primeiro nos bons casos, né. Tem um cliente no Rio que eu já atendo há mais de 2 anos e eu tomei um café de meia hora com minha chefe. Ela prometeu que estaria me vendo agora e me ouvindo. Então, só para você ter noção como é esse desafio. Essa primeira semana, quando eu vim para Portugal, na verdade, eu já vim tem 2 semanas, eu fui pego de uma forma diferente do teletrabalho, né? Engraçado que eu fui forçado a fazer o home office, né? A sorte é que eu já tinha essa expertise, mas eu cheguei em Portugal para assumir um novo desafio e aí me vejo sem acesso ao cliente, sem acesso à rede do cliente, sem acesso às minhas atividades, e a gente foi se adaptando. Reunião, o que eu queria deixar também, assim, colocar como ponto é que nem sempre o cliente está preparado para fazer um home office, né? Você meio que tem que educar o seu cliente, você tem que educar o seu gestor, você tem que educar o seu parceiro de negócio. Por mais que, assim, olha que eu já venho fazendo isso há um bom tempo e mesmo assim eu encontro essa resistência, né? Nesse início, nessa forma de metodologia nova de se trabalhar, de controle. E eu brinco sempre com a Nath conversando que no fim das contas, Sobral, o que importa se eu estou remoto ou presencial é o valor agregado que eu estou levando ao meu cliente, né? Será que as minhas entregas são entregas de qualidade suficiente para ele entender que eu não preciso estar fisicamente ao lado dele? Acho que esse é o grande desafio. E esse desafio, ele independe se eu estou presencial ou não. Em qualquer gerenciamento de projeto, em qualquer implantação,
Eu acho que o mais importante é você conseguir transformar e demonstrar ao cliente, de fato, a qualidade da sua entrega. O valor agregado você está demonstrando a ele. Mas eu acho que, assim, em específico, aí no Brasil, já vi muitos clientes com muita resistência ao teletrabalho, né? Esse início, a gente hoje, nessa situação do coronavírus, a gente está sendo um pouco que forçado. Mas se você parar para olhar nessa história recente, tem sim clientes que já estão se adaptando. Não faz sentido, a nível de custo de projeto, a depender do projeto que você está implementando, você ter um profissional fisicamente no cliente, por exemplo. Barateia seu custo de implantação. Então, acho que isso na minha visão, eu acho que isso cada vez mais vai estar mais ativo no nosso dia a dia. Cada vez mais a gente vai estar muito mais no teletrabalho do que fisicamente no cliente. Tá? Para a maioria para uma grande parte das demandas aí que tem aparecido, pelo menos na minha área de SAP, entende? Ok. Diego, assim, a questão da cultura está muito, muito fortemente ligada a essa nova pegada e a esse novo formato que a gente precisa dar, né, às nossas vidas, às nossas condições profissionais. Quando você falou ali a respeito de valor, o valor que o meu cliente entende, seja ele o meu gestor, seja ele a pessoa para quem eu repasso o meu produto, o valor que essa pessoa percebe daquilo que eu produzo, precisa fazer muito mais efeito do que simplesmente ele exigir que a minha presença seja ali, que eu esteja em presencial para poder executar o serviço ou entregar aquilo que ele precisa. Então, a gente como profissional precisa ter uma estratégia muito forte, né? Eu acho muito bem pensada para que o cliente realmente perceba esse valor que você colocou, porque na maioria das vezes, à primeira vista, o que eu tenho observado na questão do home office, na questão do teletrabalho, é que principalmente assim quando a instituição tem uma pegada mais tradicional, né, tem uma pegada muito de comando e controle, e quem é da área pública, eu acho que de repente vivencia muito isso hoje. À primeira vista as pessoas meio que resistem, acham um pouco complicado a questão de aceitar entregas sem que você esteja por perto, sem que você possa ali explicar no tete-a-tete como tudo aconteceu, que produto é aquele e tudo mais. Mas, assim, para isso mudar, eu acho, é parte da gente mesmo, como você colocou. A gente precisa realmente demonstrar o valor que a gente consegue gerar e conscientizar esse cliente nosso, seja ele quem for, de que, independente da minha localização, a gente pode sim conduzir um trabalho legal juntos e pode seguir adiante. Eu queria passar para a Catrine agora, nessa mesma ideia aí de como isso está acontecendo. Catrine, na tua empresa, a empresa tem uma preparação para trabalhar home office, ela já tem digamos assim, um conjunto de processos que já facilitam isso. Como é que mais ou menos ela organiza as pessoas, os times para trabalharem assim, se é que organiza? Como é que é a tua experiência nisso? Boa noite, Sobral. Boa noite a quem eu ainda não cumprimentei. Obrigada pela oportunidade de estar dividindo isso com vocês. E que bom que você me fez essa pergunta, porque foi um trabalho recorde que a Epta fez aí nessa última semana e que vai ser gostoso compartilhar com vocês. Nós somos uma empresa de TI, então a forma com que nós somos organizados, nós temos uma central compartilhada de especialistas e uma central 0800 mesmo, e muitas equipes alocadas dentro do cliente. E quando o Diego comentou hoje sobre a cultura do cliente, hoje eu tive uma vídeo com um cliente que comentou comigo, que falou: Catrine, a minha ficha caiu domingo assistindo Fantástico. Ele era um dos últimos que não estava autorizando ainda o teletrabalho da equipe. Mas agora a gente conseguiu colocar mais de 90% da equipe em teletrabalho. O que foi significativo, Sobral, que eu acho legal dividir com vocês, nessa adaptação que foi rápida? A nossa equipe de CSC, que a gente chama assim, que é a de Central de Atendimento Compartilhada, ela já é adaptada ao teletrabalho. Ela é inerente ao cliente, porque ela atende todos. Ela é especializada, então é para crise, é para projetos, né, para uma questão mais projetizada. A gente tem um escritório só de gerentes de projetos, enfim.
e essa equipe foi mais fácil, porque ela já está adaptada. Os gestores, mais ainda, a gente atende vários clientes, nós somos inerentes ao lugar, né? Onde estivermos a qualquer hora, estamos sendo acionados. Então, mais fácil de se adaptar. Mas nós tivemos dificuldade na verdade, não foi dificuldade, foi trabalho, né? Esforço com a central 0800 e com as equipes dentro dos clientes. A central, eu considero que foi um super case. A gente conseguiu colocar todo mundo, são mais de 50 profissionais, a gente colocou em teletrabalho em 2 dias. Essa galera trabalhava toda dentro da Epta mesmo, em baiazinhas organizadas, e a gente começou a fazer rodadas que a cada turno que eles iam terminando, eles já levavam uma máquina para casa, e para isso a gente precisou de investimento, a gente precisou triplicar a quantidade de máquina, porque tem várias máquinas compartilhadas, né, pelos turnos, tivemos que garantir uma boa infraestrutura de banda de internet 4G para o cara que estava indo para casa, enfim, e em 2 dias a gente fez essa virada. Nós aproveitamos, falando de processos, né, a gente tinha um plano de contingência elaborado, e um trabalho, um estudo já todo de configuração de segurança feito para ir para a nuvem. Nós ainda não tínhamos ido para a nuvem, mas a gente aproveitou essa documentação, esse projeto, para implantar esse acesso remoto. Então, hoje, nós já estamos com a central 100% remota e com números incríveis, porque como todos os clientes estão precisando de apoio para implantar o seu teletrabalho, nós que tínhamos uma média aí de 780 chamados dia de telefone, fora mais de 400 e tantos que chegam pelo portal, enfim, e-mail, hoje bateu mais de 1.100. Então, quase dobrou a demanda, né, da central, pedir por apoio, e a gente fez tudo isso já remoto. Já dentro dos clientes, a dificuldade foi cultural, porque a equipe também já é de TI, então teria facilidade de se adaptar, mas nem todo cliente foi receptivo. A questão do coronavírus trouxe um peso para isso, né? E aí a gente sensibilizou esses clientes, a gente formalizou para eles o nosso compromisso social de reduzir circulação, nos comprometemos com a continuidade dos serviços, independente da presença física, como o Diego bem colocou. Alguns foram imediatos, falaram, não, vai lá. Para passar segurança, nós criamos algumas salas virtuais, onde toda a equipe daquele cliente entra, todos os dias, 8 horas da manhã, o cliente entra também, e a gente mantém ali uma interação. Foi engraçado que alguns deles comentaram que os técnicos estão conversando mais virtualmente do que presencialmente, quando estavam lá no cliente. Então, eu considero que foi um sucesso, está sendo um sucesso. As condições, obviamente, que não foram as ideais, a gente podia ter feito isso num momento, essa disruptura poderia ter sido provocada só por produtividade, por adaptação, e não por uma questão social e de pandemia. Mas a gente se adaptou muito rápido, como é comum para quem é de tecnologia, né? Nós somos adaptáveis. Então, foi bem rápido e bem legal. Legal, Catrinha, eu ouvi teu depoimento. Assim, para mim, o teletrabalho ele não estava fixado já há bastante tempo, né? Eu atuava de forma remota com outras atividades que eu tenho, mas no meu trabalho principal, eu sou servidor público, né? Faço parte da equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia hoje, aqui em Brasília. Trabalho lá na equipe da Margarete, no PMO do MCTIC. E todos nós lá também fomos pegos de surpresa, né? O nosso formato lá não adota isso. Então, a questão da infraestrutura para isso acontecer, ela é essencial, né? A gente está aqui analisando sob o ponto de vista da nossa área de atuação. Todo mundo aqui trabalha com gestão, todo mundo aqui mexe com projetos, então a gente imagina que interagir com o cliente, demonstrar produto, demonstrar desenvolvimento, sempre é uma coisa bastante complicada se você não tem um ferramental adequado para te apoiar nessas demonstrações. Então, eu não digo nem tanto pela cultura, mas o que tem me impactado mais hoje nessa pegada é a questão da infraestrutura que não estava pronta, não estava disponível para todo mundo começar a rodar o teletrabalho. Mas, de qualquer maneira, a gente está se saindo bem, né?
A mesma coisa que você colocou aí em relação às interações é a sensação que eu tenho. Eu tenho tido muito mais interação trabalhando via home office do que quando eu estava presencialmente. É incrível, mas assim, a disponibilidade das pessoas, eu estou percebendo, me parece que é maior. Esse é o meu caso. Mas teu caso muito interessante, muito bom de ser compartilhado para a gente poder organizar as ideias e ver como é que isso pode ser implantado no nosso caso, né, naquilo que a gente atua e tudo mais. Legal, muito bom. Queria só dar botar um pouquinho mais de pimenta aí nessa conversa com relação à questão da infraestrutura. Sobral, isso faz parte do início. Todo início de um trabalho remoto, desculpa a expressão, vira um inferno. Tem 2 grandes amigos meus que estão aqui, o Felipe e o André, até mandar um beijo aí pra galera. Eles sabem, a gente montou uma empresa, né, de atendimento todo remoto, e eu vou lhe dizer, Sobral, até uma dificuldade minha, cara. É difícil você arranjar acesso para todo mundo. O cara conseguir logar. Nisso aí, nessa brincadeira, você perde um dia, né? E aí esses meus 2 amigos que botaram na minha cabeça, falando assim, Dieguinho, tem que ter organização, tem que ser disciplinado. Você tem que estar com os acessos em mão, você tem que cobrar o seu cliente. Então, o que você vivencia hoje, Sobral, é o início de tudo. Parece eu vou lhe dizer, um inferno no início. Você não tem a senha, sua senha não funciona, a VPN não funciona, você não consegue acessar. Aí o cliente tem um firewall lá do computador que não permite o acesso a X, Y, Z. E o que eu posso dizer é que tudo passa. Esse início aí, as coisas vão acalmar, os clientes vão ser atendidos da melhor forma possível. Mas, de fato, se a gente conseguisse, né, falando pelo meu caso, se eu tivesse ouvido esses meus 2 amigos falando assim, ó, Dieguinho, a gente tem que se organizar melhor para atender, talvez esse início fosse menos sofrível. Porque se você consegue ter uma organização melhor da gestão de acesso, da gestão dessa infra inicial, talvez a gente não perdesse 1, 2 dias para atender, por exemplo, um chamado ou uma solicitação do cliente, mas a gente fosse num tempo mais célere, entende? Isso é essencial. E por mais que hoje, aí quem está começando seja parece que não vai ter fim, mas, cara, tudo se acalma. Acreditem, tudo se acalma, os acessos vêm, a senha vem, as coisas começam a funcionar, o cliente é atendido, ele começa a gostar do seu trabalho, porque no fim das contas, a gente como consultor ou como a parte técnica, a gente é aquilo que a gente estava falando, a gente não precisa estar presente, a gente precisa se fazer presente, e a gente se faz presente na entrega, entende? Eu só queria comentar um pouco isso aí. Perfeito, super importante teu depoimento. Complementa aí, por favor. Quero Catarina. só corroborar com o que o Diego trouxe, e eu vejo oportunidade nesse momento também, Diego, da gente demonstrar para o cliente o valor de se antecipar. Então, nós temos vários clientes, 95% deles privados, ou públicos, desculpe, como ministérios e agências, enfim. Nós encontramos clientes que patrocinam a ideia da melhoria contínua e que nos dão espaço para gerar maturidade, e a curva foi tranquilíssima desses clientes, porque o ambiente estava pronto, a infraestrutura é robusta, então foi super rápido se adaptar, e outros que a gente ainda está implantando VPN até hoje, entendeu? Então, para todos eles, a gente fez um compartilhamento de boas práticas, juntamos mais de 20 gerentes numa sala virtual, obviamente, e compartilhamos o que cada um tinha construído, construímos tutoriais, manuais, distribuímos para todos os nossos clientes, e eles distribuíram para os seus servidores, né? Implantamos às pressas regras específicas de segurança para garantir que o acesso remoto desses clientes fosse seguro, naturalmente, porque no ímpeto de atender uma portaria, uma urgência, o cara às vezes assumia riscos, né? Então a gente priorizou a questão da segurança, e eu vejo como oportunidade de ruptura, de mudança de cultura e de confiança, né? Estabelecer aí uma confiança com esse cliente. Perfeito, como o próprio Diego depois, né? O Diego depois avisando que tem que ter um início, a gente tem que começar de alguma forma. Alguns não foram pegos de surpresa, porque já adotavam isso no formato, então, assim, foi mais tranquilo. Até culturalmente, se tinha isso adotado, está sendo mais fácil conduzir.
outros não. Mas, assim, o que é bacana de se observar é a oportunidade, né? Eu acho que o mundo inteiro está se surpreendendo com muita coisa que está diferente, muita coisa que está melhorando. Tem gente que fala de emissão atmosférica, tem gente que fala de poluição do meio ambiente como um todo, pela ausência da presença humana nas ruas, né, de uma maneira mais descabida. Então, assim, a gente está percebendo que assim é difícil, a questão cultural nas organizações pode atrapalhar um pouco, a questão de recursos para a infra pode atrapalhar um pouco, mas, por outro lado, eu tenho observado isso sempre. Tem muita coisa legal acontecendo, tem muita coisa que eu não sabia que existe, pode ser utilizada, pode, enfim, ser usada. E aí eu queria passar a palavra agora para o Luiz, porque o Luiz estava contando um pouco da experiência dele já com esse trabalho à distância. Luiz, na tua experiência, a tua organização ela tem um formato diferente para avaliar a produtividade? A gente fala muito claramente, não, o que gera valor para o cliente é a gente ter entregas. É o cliente perceber que as entregas acontecem, nós precisamos nos fazer presentes, né, como o Diego colocou muito bem, e a entrega tem que realmente agregar valor àquilo que o meu cliente espera. Mas, assim, no final das contas, como é que as nossas organizações, né, eu falo nossas porque a minha, eu tenho certeza que daqui para frente vai fazer a mesma coisa, ela vai estabelecer um parâmetro, uma premissa para avaliar a minha produtividade enquanto empregado que trabalha via home office e precisa executar determinado processo e agregar valor a quem atende. Então, no teu caso aí, como é que a tua organização, como é que a tua empresa avalia essa produtividade de pessoas que trabalham à distância? Então, Sobral, pegando um pouco do que a Catrine comentou da disrupção, né? Só falando um pouco sobre isso, nos contratos onde eu já passei pela Cast, eu já chegava para os meus colaboradores e falava, cara, você pode trabalhar, você pode me entregar estando aqui, estando na praia, estando num café, em qualquer lugar. Você tem que me entregar o valor do que você está fazendo, você tem que me entregar o valor. E como é que eu vejo esse valor? Através da aceitação do meu cliente. Sei lá, se eu estou rodando um Scrum e eu vou terminar uma sprint, essa sprint vai ser bem sucedida, ele tem que colaborar ali diariamente, seja através de uma ferramenta online, seja indo no dia da reunião, tem que contribuir, colaborar, estar presente, no sentido de, ele não precisa estar presente fisicamente, mas ele tem que estar presente no serviço ali, fazendo as entregas dele. Ele garantindo as entregas, eu garantindo ali o faturamento, garantindo o projeto sendo entregue, o cliente vai ver esse valor, vai ficar feliz, então não importa de onde ele está entregando esse valor, não importa se ele está alocado no cliente, se ele está alocado dentro da fábrica de software, ou se ele está lá na praia tomando uma cerveja, mas programando, não importa, entendeu? O importante é entregar. Se ele faz a entrega, isso é importante. E dentro da Cash, a gente usa vários métodos para fazer essa medição, né? A gente sabe que 70%, 90% dos contratos da Cash são para a área pública e ainda temos ainda dentro do governo muitos e muitos contratos que são medições por ponto de função, né? A gente tem ainda a velha métrica de medir por pontos de função. Claro que dentro do meu time eu consigo ali mensurar um júnior, um pleno e sênior, quanto ele tem que produzir, mas entendo também que às vezes ele pegar uma função muito complexa para fazer, que vai dar ali 2 pontos de função, eu não vou falar para esse profissional que ele não produziu. Eu tenho essa noção, eu tenho que ter essa noção. Então, dentro da Cash, a gente trabalha muito com esse peso. Assim, claro que a gente tem as medidas do contrato, né, que cobram a gente por ponto de função, por OST e etc., mas a gente também tem consciência que nem sempre essas métricas são extremamente corretas. Então, nós, como gestão, balanceamos isso muito bem. Às vezes, a gente já avalia o impacto, por exemplo, de uma entrega que não vai gerar um ponto de função muito alto, para uma outra entrega onde a gente pode sim gerar esse ponto de função alto e fazer esse equilíbrio. Isso por causa dos contratos, né, que muitas vezes são realmente ainda em ponto de função. Nos outros contratos que são por USTs ou que a gente utiliza métricas de alocação de pessoas, é tranquilo, a gente tem a alocação do tempo, hora da pessoa, a pessoa vai estar alocada ali 40 horas e, cara, eu sinceramente não me importo se ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer horário, porque eu quero a entrega no final. Se ele me entregou aquele valor, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Sempre eu falava com meus times o seguinte, o segredo é a comunicação. Me avisem, comuniquem comigo, me falem qual é o seu planejamento, como vocês vão entregar e todo dia vamos verificar se a gente está ali no rumo da meta. Se a meta vai ser alcançada, beleza, estou tranquilo, vou entregar as metas, vou entregar o faturamento, a empresa está tranquila. Então, a gente tem trabalhado dessa forma dentro da Cash.
claro, seguindo os contratos muitas vezes que é ponto de função, mas onde não tem a gente já está mais aliviado, trabalhando dessa forma, controlando o pessoal, a produtividade do pessoal através das horas da produção e principalmente com o valor da entrega no final do mês ou no final da sprint, conforme a entrega ali do cliente é planejada. Legal. Você falou uma coisa importante aí que é a adaptação, né? A gente tem uma sequência, você exemplificou aí uma série de produtos que você, em geral, precisa desenvolver e entregar, mas cada um dos produtos pode ter uma pegada diferente. Então, o que de repente seria mais complicado é eu estabelecer um formato só de avaliar a produtividade. Não. Eu acho que é o melhor dos caminhos para tudo, não só para gestão, mas para tudo na nossa vida, que é analisar o caso de uma forma mais aprofundada e específica, para daí sim a gente verificar como é que a gente acompanha o desenvolvimento e o desempenho dele, né? Como é que a gente pode fazer. Alguém aí mais, Catrine, Diego, quer falar alguma coisa a respeito também da avaliação de produtividade que as organizações de vocês já fazem? Eu estou pensando em fazer. A Catrine contou um exemplo aí do estabelecimento de uma infraestrutura que foi recente, né, Catrine? Além do estabelecimento da infraestrutura, o que você acha que vai acontecer aí se você já tiver uma visualização disso no momento para a questão da avaliação de produtividade? Como é que a tua organização vai estar ou já está nisso? Sobral, nós temos já vários dashboards que a gente acompanha o volume do atendimento. E a gente até fez uma reunião com os donos, com a diretoria recente, porque nesse momento de adaptação, nesse início, tem um pico muito grande de produtividade. O comprometimento de todo mundo querendo mostrar que dá certo, todo mundo muito disponível, né? A gente acredita, e existem estudos aí na internet sobre isso, que isso não vai ser uma constante, né? E aí talvez o Diego pode falar um pouquinho mais para a gente que tem isso já há 3 anos na vida, né? Então, a gente tem consciência de que esse é um momento de pico por 2 motivos. A adaptação, tá todo mundo, é uma coisa entusiasta, né? E segundo, o momento que está demandando muito. Então, o volume de serviços dobrou na central, enfim, os nossos clientes estão precisando da gente agora para estabilizar suas operações e oferecer teletrabalho para os seus servidores, que é o seu caso, né? Tem uma empresa de TI por trás te ajudando a fazer o seu teletrabalho. Então, que bom saber. Hoje a gente entende que esse pico é pontual. Existe uma consciência de que essa produtividade que hoje é latente vai cair, vai se estabilizar e as pessoas vão se adaptar a essa rotina depois com mais planejamento, com mais rotina e menos energia, né? Eu queria aproveitar a oportunidade da palavra, Sobral, para reconhecer um trabalho de uma equipe especial que nós temos na EPTA, que hoje dá o suporte ao hospital de base e a todas as UPAs de Brasília, o Instituto, o IGSDF, né? E essa é uma equipe que mesmo em pandemia não tem a escolha de fazer o teletrabalho. Então, essa nossa equipe está toda presencial dentro do hospital de base, dentro das UPAs, instalando salas de crise, atendendo os computadores dos médicos, nos corredores dos andares restritos para quem está com suspeita de coronavírus, andam equiparados, parecendo um astronauta, mas voluntários e comprometidos com a nobreza deste trabalho e que retrata muito bem por que a TI está no rol dos serviços essenciais. Então, eu não queria perder a oportunidade de deixar esse registro para essa equipe que, apesar do contexto, não pode fazer teletrabalho, não pode parar. Muito bem registrado. Queria só complementar um pouco aí com o que a Catrine falou. É engraçado que realmente, Catrine, parando agora para pensar, né? Que você vai ali no dia a dia, você não imagina que realmente no início tem esse pico. Porque o consultor, o seu técnico, o cara vai dizer assim, cara, eu dou conta do recado. Eu sou o cara para fazer o teletrabalho. Eu vou dar certo. Só que e aí, Sobral, o que é que a gente pode, uma forma da gente medir isso, né? Esse desempenho, é se durante a linha do tempo, esse cara, não é que ele mantém o pico, mas ele consegue manter a qualidade da entrega. Porque no fim das contas, Sobral, amanhã de manhã, quando eu acordar aqui em Portugal, vai estar 10 graus e minha cama vai estar maravilhosa, cara, pra eu dormir. E eu vou ter que acordar, e eu vou ter que estar 9 horas logado, sabe? A disciplina
eu acho que é importante no teletrabalho, né? Se o seu técnico, a sua equipe, eles têm que ter a disciplina e principalmente algo que isso no início para mim demorou a chegar, e mais uma vez os caras que trabalham comigo me trouxeram isso, que é o senso de responsabilidade. A sua equipe, ela tem que ter um senso de responsabilidade com o que você está fazendo. Porque se eu, por exemplo, passo uma demanda para o Sobral e a depender de como eu passo, ele não entenda que isso é urgente, esse cara vai demorar, cara, 2 dias para lhe entregar. Algo que ele deveria ter entregue em 2 horas. Então, esse conceito do senso de responsabilidade sobre a entrega do que você está fazendo, eu acho que você consegue medir um pouco aí, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, durante a linha do tempo, né? Acho que bem legal o que a Catrine falou. Perfeito. Gente, a palavra-chave é o Sobral, acho que a palavra-chave é o comprometimento, né? Como o Diego bem colocou, cara, a gente tem que ser comprometido com as demandas. Não importa, não adianta eu passar uma demanda para um colaborador e o cara achar que, tô de quarentena, tô de férias. Não, de forma nenhuma. Ele tem que ter a atitude e a responsabilidade de fazer aquela entrega, seja ela urgente, seja ela com prazo, porque assim, não é porque a gente está em casa, né, forçado ou não, que a gente tem que deixar para lá. Temos que ter, sim, esse comprometimento com os nossos amigos, com os nossos companheiros, com os nossos outros colaboradores e também com a empresa, com todo mundo que está envolvido aí. Porque aquela entrega, aquele serviço, alguém está dependendo dele. Então, se eu não tiver comprometimento com aquela entrega, eu não vou estar impactando só o meu trabalho. Eu vou impactar o trabalho de toda uma cadeia. Perfeito, perfeito. Gente, vocês deixaram um gancho muito legal para uma coisa que eu gostaria de tratar aqui no nosso bate-papo. A gente tem um interesse muito grande em pegar a experiência de vocês acerca daquilo que está acontecendo na empresa de cada um, né, qual rumo cada um está tomando, as empresas estão tomando, mas tem uma coisa que fica por detrás disso, que é o aspecto humano, né? São seres humanos que estão atravessando esse momento. Tem gente que tem um caso mais próximo de contaminação ou não, né? Então, assim, além de tudo, além da gente ter que acertar os ponteiros, né, reapertar os parafusos para mudar o formato de abordagem, são pessoas que estão fazendo tudo aquilo, são pessoas que às vezes moram sozinhas e agora estão ficando sozinhas o dia inteiro em casa. Como é que está sendo isso, né? Eu inclusive tinha nos meus planos aqui a gente começar o webinar justamente falando um pouco de cada um pessoalmente, né? Para a gente poder agregar isso no nosso papo. Eu ia perguntar mas aí acabei ouvindo de todos, né? Eu ia perguntar se morava sozinho, se morava com a família, né? Para a gente poder considerar esses aspectos também, não os de vocês particularmente, mas considerar que o profissional que hoje faz home office, ele tem um outro aspecto que também precisa ser observado. Ele precisa ter postura, né? Ele precisa ter certo cuidado com o desenvolvimento do trabalho, né? Não é o fato dele, não é porque ele está em casa que ele tem ali uma flexibilidade acerca do que tem que produzir, do que tem que entregar, do que tem que gerar. Então, as coisas não são bem assim. Então, eu vi que tem um grupo aí de profissionais que são ligados aí em recrutamento de pessoas, em gestão de pessoas, psicólogos, né? E eles levantaram aí alguns pontos que são bastante importantes para que nós profissionais observemos na hora em que nós passemos a adotar o home office como um formato de executar os nossos trabalhos. Então, qual que é a minha proposta? Eu tenho aqui um elenco desses pontos, né? E eu vou passar por cada um deles, não são muitos pontos, mas eu gostaria que vocês rapidamente falassem. Vocês podem falar sobre cada ponto com uma palavra ou com uma frase curta, mas eu gostaria que cada um de vocês falasse sobre cada um desses pontos levantados, para que vocês pudessem passar também a opinião de vocês acerca desses pontos. O que esses pontos significam, né? Eles estão muito mais ligados ali a uma postura que a gente, enquanto profissional, precisa observar para executar o home office bem executado, né? Para a gente não ter na cabeça de que, home office é uma coisa legal, eu vou ficar em casa, eu vou acordar na hora que eu quiser, eu vou contactar o meu chefe na hora que eu puder. Veja bem, home office ele não tem uma pegada parecida com essa, segundo esses profissionais estão levantando aí. Então, eu trouxe aqui os pontos que esses profissionais abordam
E eu gostaria que vocês, em poucas palavras, tá? Porque nós temos aqui um conjuntinho de tópicos, para a gente não se delongar muito no tempo, para que vocês pudessem falar aí, em poucas palavras, o que vocês acham de cada um desses tópicos. Fechado? Fechado, Catrine? Fechado, Diego? Fechado. Beleza, então vamos lá. Pessoal, o primeiro tópico é acorde cedo. O que vocês acham disso? É uma coisa que é importante ou não tem nada a ver? Pode começar aí. Qualquer um dos três. Vou falar sobre isso aí, o acorde cedo. Eu acho que se o profissional já tinha uma rotina de acordar cedo para o trabalho, ele deve continuar sem essa rotina no home office. Não é porque ele não está indo para a empresa que ele não deve fazer isso. Ele deve manter a mesma rotina. A única coisa que ele não vai fazer é pegar o transporte e ir para a empresa. Mas ele tem que manter a mesma rotina dentro de casa, acordar cedo, ir trabalhar, tomar seu banho, trocar de roupa até, colocar, não uma roupa para trabalho, mas uma roupa mais confortável e ir trabalhar, ir ali para o seu local de home office e começar a trabalhar. Perfeito, Luiz, eu perfeito. corroboro contigo e eu acho que a frase é manter a rotina. Eu mantive a mesma rotina, apesar de não poder ir para a academia, eu corro em volta da minha casa e me arrumo. Eu não me arrumei só para estar aqui com vocês hoje, não. Eu estou assim desde as 8 da manhã, maquiada, com uma boa blusa, porque eu apareço pela câmera em todas as reuniões, porque eu gosto desse contato visual. Então, acho que é importante manter a rotina. É essa a palavra. Pô, legal, achei que eu era o único maluco que fazia isso, porque eu acordava, tomava banho, troco de roupa. Aí um amigo meu que tá aqui no flat comigo perguntou assim: Uai, man, e por que você toma banho, trocar de roupa e você acorda assim? Eu falei, cara, porque se eu ficar de pijama, eu não vou trabalhar nunca, eu vou achar que isso aqui é sábado e eu vou ficar. Então, na minha rotina, eu tento manter a minha rotina. Então, eu naturalmente já acordo cedo. Né? A empresa, entre aspas, né, me obriga a estar 9 horas, mas 8 horas eu já estou online aí para os clientes. E não só a hora de acordar, Sobral, mas a hora de finalizar. Isso, para mim, é muito bom você trazer esses tópicos, o pessoal achar que home office é a melhor coisa do mundo. Não, cara, tem seus desafios, tem a parte boa, tem a parte ruim, como qualquer coisa na vida. Eu acordo no horário, então, por exemplo, hoje eu estou acordado desde 8 horas de Portugal, são 5 horas da manhã do Brasil. Aqui são 11 da noite e eu ainda estou trabalhando. Né? Trabalhei até 7, 8 horas. Então, você delimitar isso também é importante. Mas, mais com relação ao tópico específico de acordar, é isso. É manter a rotina. Acho que isso é o mais importante. É importante, sim, porque assim, a gente acaba se deparando com outros processos que a gente executa dentro de casa, né? Com outros processos que são particulares ali para manutenção de família e tudo, comida. Então, é importante que eu penso, né, também assim, eu estou executando isso já desde dessa semana. O acordar cedo para mim também está sendo importante para eu delimitar o meu dia. O meu dia precisa estar bem delimitado para eu poder separar bem e dar conta de tudo que precisa ser feito, inclusive das tarefas de casa. O outro tópico aí que eu gostaria que vocês rapidamente explanassem, crie uma lista de tarefas para o dia. Isso é importante? Na minha vida, eu já sou movida... Mulher fala mais mesmo, né, gente? Desculpa. Não tem problema, não tem problema. Tá bom? A minha vida já é movida pela agenda. Seja home office, seja correndo em cliente, eu tenho o hábito de toda noite revisitar a agenda do dia seguinte. Então, só funciona a produtividade para mim assim, independente de ser home office. Então, ter a agenda bem organizada, bem planejada do que tem que ser cumprido, eu acho que é essencial. Legal. Luiz, e você? Lista de tarefas é importante para você? Com certeza. Eu sou muito adepto do método Kanban. Eu acho que a gente tem que parar de começar e começar a terminar. Então, a gente tem que ter, sim, uma lista de tarefas do dia priorizada para a gente poder fazer. Isso é importante para organizar nossas ideias na cabeça, colocar a ordem do que a gente vai fazer, a ordem do que a gente vai entregar. Isso é extremamente importante. Se você não tem isso, você vai começar a fazer um monte de coisa. Eu, por exemplo, eu começava a fazer muitas coisas quando eu não tinha essa lista priorizada e no final do dia eu não entregava nada. Então, a ideia é assim, a gente precisa ter essa lista ajuda a organizar a nossa cabeça no que a gente vai fazer e ter foco. Legal, legal. E você, Diego? Vamos lá, rapidinho, para a gente poder passar todos os tópicos aqui e a galera aproveitar a experiência de vocês. Eu faço a minha lista, como eu estou na parte da entrega, minha lista começa domingo à noite. Então eu faço a lista da semana.
saca? Eu me estruturo na semana. E durante o dia eu vou concluindo ou não a atividade. Eu tenho um bloco de notas no computador chamado pendências. Já tem uns 2 anos aí que essas pendências nunca acabam. Que você vai acabando um, incluindo o outro, mas é isso mesmo. É bloco, é disciplina, é colocar as demandas para você se organizar. Perfeito, perfeito. Pessoal, defina os horários de pausa. Eu tenho visto isso como uma coisa importante. Eu vou pedir licença para vocês para contar a minha experiência bem rapidinho. As minhas pausas para aqueles lanches que a gente faz entre o café da manhã e o almoço, e entre o almoço e o jantar, eu capei todas. Eu estou engatado no negócio, estou ali fazendo, e na hora que eu olho para o relógio, eu falei, cara, não parei para levantar, para fazer um lanche. Então, assim, no olhar de vocês, as pausas são importantes? Pode ir, Diego, você que já está aparecendo na tela aí. Eu acho que eu tô que nem você, assim, minhas pausas vão muito de acordo com como eu tô pro cliente no Brasil e cliente em Portugal, minha pausa vai muito quando o cliente pausa. Então vocês param para almoçar, eu levanto, tomo uma água, faço alguma refeição, mas é importante sim. É importante você levantar, dar uma descansada mentalmente, comer alguma coisa, conversar ali com sua família, se sua família estiver próximo. No meu caso, eu faço um FaceTime com minha esposa. Minha esposa, uai, você me liga 3 vezes no dia, você me liga mais do que quando você estava aqui. Pois e você vai se adaptando, mas a pausa é importante, né? E no meu caso, a minha pausa é nas pausas quando eu tenho durante a demanda, entende? Não é muito assim, Legal, 3 horas da tarde eu vou parar. Não, eu paro quando dá. legal. E você, Luiz? O que você Acho acha das pausas? elas são extremamente importantes, até para a gente colocar a cabeça em ordem. Às vezes você está imerso em algum problema, você precisa daquele tempinho, daquele café. E eu acho que se você está na empresa e dá aquela parada sempre, né, ali 15 minutinhos, vai no café, troca uma ideia com alguém, ou está pensando em alguma coisa, você também deve fazer isso em casa, né, no home office de Sim. casa, vai tomar uma água, né, dá uma corridinha, né, Catherine, dentro de casa mesmo, só para dar uma esquentadinha no corpo, mas a gente sim deve manter essa pausa para reaquecer o cérebro, para às vezes conseguir pivotar as ideias da cabeça. É importante dessas pausas sim. Legal, legal. E você, Catrine? Eu confesso que eu não estou conseguindo fazer direito às pausas, não, sabe, Sobral? Mas Uhum. hoje, por exemplo, eu consegui respeitar o almoço. Até porque, com o contexto social, a gente não tem ajuda hoje de secretária, ninguém pode vir até a nossa casa, então eu tenho que cozinhar. E isso está até me obrigando a parar. Então, eu parei, cozinhei, comi com as crianças, tomei meu café. Então, pelo menos o almoço eu estou me policiando para respeitar. Agora, o restante do dia, eu vou ouvir o conselho dos amigos. Legal, legal. Gente, a gente tem um conjunto aqui de mais 6 tópicos. O que eu sugiro que a gente faça? Eu vou passar um tópico para cada um, né? Então, cada um agora vai, daqui para frente, pegar 2 tópicos para a gente ouvir a experiência, ouvir a opinião de vocês acerca deles, para que a gente possa aproveitar de uma maneira melhor aqui o nosso tempo, beleza? Então, olha só, esse tópico aqui eu vou compartilhar com o Diego. Diego, estar disponível quando a gente faz home office é uma coisa importante. A gente falou aqui agora há pouco de ser encontrado por cliente, seja ele nosso gestor, seja ele outro tipo de cliente que a gente tenha. Então, estar disponível é uma coisa importante para o profissional? Sim, no meu entendimento, sim. Porque o não estar presente, você tem que ter, bem o que o Luiz colocou, a sua comunicação ela tem que ser melhor. Então, você tem que se fazer presente, de alguma forma, seja por e-mail, seja por Skype, seja por WhatsApp. Todos os meios de comunicação, na minha visão, que estejam disponíveis para facilitar ali de você estar disponível, ele é essencial. É onde você vai garantir o seu cliente. Entretanto, vale colocar que você também tem que delimitar esse ponto, porque muitos clientes, muitos mesmo assim, Sobral, eles acham que porque está home office, sei lá, 9 horas da noite, o cara pode mandar uma mensagem porque está com a dúvida de cálculo de imposto de renda. Pô, cara, assim, ó, hoje mesmo eu recebi uma mensagem antes de começar que eu falei, ó, cliente, eu vou me preparar aqui para o webinar que vai ter, a gente resolve amanhã, pode ser? É sempre alinhado com o cliente. Você nunca pode, esse estar presente, estar disponível, também tem que estar alinhado com o seu cliente final, para não gerar diferença de expectativas. Perfeito, perfeito. E tem outra coisa importante, né? Por outro lado, aquelas pessoas que ainda não engataram no home office ou não estão com a atenção devida para executar isso bem executado,
elas podem achar que o trabalho consiste em a gente ser demandado para fazer alguma coisa, né? E, assim, talvez isso daí não seja o contexto de disponibilidade que a gente está trazendo aqui. A disponibilidade ela tem uma outra pegada. Você não precisa ser chamado para responder. E aí eu já entro no outro tópico e vou passar para o Luiz, que é seja proativo. Luiz, o que você acha de ser proativo? É algo que é essencial para a gente que está fazendo home office hoje? O que você tem a respeito disso? Sobral, é engraçado você me fazer essa pergunta, porque eu tenho sido bem proativo com os times que eu dou suporte, porque eu acho isso extremamente importante. Não é porque a gente está em casa que a gente tem que se esconder do mundo. A gente tem que ser proativo, a gente tem que se mostrar, a gente tem que estar presente. E isso é importante. Então, a proatividade, ela gera essa participação, você estar presente para os outros. Então, isso eu considero isso muito importante. A gente tem que ser, sim, sempre proativo, e ainda mais nesse momento de crise. Não só proativo com as questões do trabalho, mas proativo de perguntar para os nossos colegas, nossos companheiros, cara, tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Você está bem? Não só pensar no trabalho, mas pensar na pessoa. A gente não pode esquecer que somos pessoas, estamos isolados e temos que ser proativos nesse sentido também. Perfeito, perfeito. Eu acho que tem tudo a ver, né? Tudo a ver. O outro tópico que eu gostaria de pedir para a Catrine colaborar com a gente é um tópico que é o seguinte: mantenha a concentração. E eu acho que isso é tentador. Eu percebi nessa semana que isso não é tentador para mim. Olha que interessante, porque a sensação que eu tenho tido é que eu me sento pela manhã, em geral ali por volta de 8h30, entre 8h30 e 9 horas, e assim, dificilmente algo tira a minha concentração nessa jornada. Assim, paro para almoçar geralmente, que é a refeição, que é o momento de parada que eu não consigo abrir mão, e retorno ali logo depois do almoço e sigo a tarde inteira observando que sempre o tempo passa muito rápido. Ou seja, quando eu falo que o tempo está passando rápido, é porque a minha produtividade está com a curva maior, né? Ela está subindo. Então, eu gosto um pouco disso. Então, eu não passei pela sensação de perder a concentração ou ter dificuldade com a concentração. E com você, Catrine, o que você acha desse tópico? Sobral, eu também consigo ficar bem presa, bem concentrada e não escuto nada ao meu redor, fico bem ligada. Mas com a questão do teletrabalho, enquanto você falava, me ocorreu que a gente é acionado por várias frentes simultaneamente. Então, às vezes, eu me peguei hoje numa reunião, numa sala virtual, e no WhatsApp, respondendo um e-mail, elaborando um ofício, umas 5 coisas ao mesmo tempo. Naturalmente, eu não estava tão concentrada na reunião virtual, porque como você está à distância, você acaba tendo flexibilidade para ir fazendo outras coisas sem que os outros percebam. E eu tenho uma amiga que está, inclusive, conectada aqui no webcast com a gente, a Arlete, que ela faz origamis. E aí ela me mandou, no final da reunião, uma foto com 2 origamis enormes, assim, que ela falou, eu faço origamis para me concentrar na reunião e não fazer mais nada. Então, fica a dica da Arlete. Para gente que é compulsivo coisa, né? por trabalho, para querer fazer 20 coisas ao mesmo tempo, se concentre nas reuniões virtuais fazendo origamis. Isso é verdade, porque assim, imagina que a gente precisa ter uma desenvoltura ou uma pegada diferente para a gente conseguir atingir as pessoas com a informação que a gente quer. Então, se a gente não tiver concentração para fazer isso e a gente mesmo se dispersar, certamente essa mensagem não consegue chegar para aquele nosso cliente. Então, a concentração nossa é ultra importante, não tenho dúvida. Diego, acordo com os outros moradores da casa. O que você tem a dizer sobre isso, para a gente poder executar bem o nosso home office? Isso é importante, né? Você tem um espacinho para você ali, para você, até pegando um gancho aí da concentração, né? Para você conseguir se concentrar um pouco mais. Faz toda a diferença você ter um ambiente estruturado, né? Esse acordo, eu vou lhe ser sincero, eu falho direto, porque minha esposa fala, amor, tá na hora de parar, e aí nunca para. Então, assim, mas é importante, sim, você acordar que, por exemplo, em determinados momentos como esse, você tem que estar mais concentrado. A casa tem que estar num ambiente mais tranquilo. Você lembra do repórter da CNN que estava dando a entrevista ao vivo e entra a filha e entra a babá? Senão isso não pode ser sua rotina, né? Não é porque você está em casa que você tem que ser informal o tempo inteiro, né? O home office está longe da informalidade. Sobra alguma dúvida? O pessoal está me mandando mensagem aqui para algumas possíveis dúvidas ou abrir para o espaço. A gente vai ter essa oportunidade? Até mandar um beijo aí para JJ, o brother que mandou a pergunta. Ou esse espaço fica só no fórum da gente aqui?
A gente pode tentar criar um espaçozinho no final ali para a gente escolher algumas perguntas. Eu, infelizmente, aqui, porque tive o problema de acesso no início, não estou conseguindo vislumbrar os tópicos, né? Eu tive que entrar por um outro meio aqui para não deixá-los esperando e conseguir participar junto com vocês. Então, eu ainda não tive a sensação ou a ideia de quantos tópicos ou quantas perguntas ou quantas dúvidas o pessoal quer tirar. Mas se a gente acordar, a gente pode usar ali uns 5 minutinhos finais para trocar ideia com a galera, ouvir algumas perguntas ou alguns depoimentos, sim, eu acho que não tem problema. Beleza? Ô, Luiz, agora é com você. Eu acho que eu vou levantar um tópico aqui complicado para muita gente, né? Eu, particularmente, tenho pensado nisso com muita frequência, que são as pessoas que vivem sozinhas. Eu conheço muita gente que mora sozinho. Por N motivos, porque trocou de cidade, porque é uma opção, né? Só que quando isso não estava implantado lá atrás, era tranquilo porque era só sair de casa para trabalhar, depois encontrar quem quisesse encontrar, que a questão de estar sozinho, de repente, era resolvida. Mas hoje, trabalhando de casa, não querendo ou não podendo ou não tendo que sair de casa, né? Que são as recomendações que a gente escuta. O que você acha aí? A solidão, ela pode pesar? A gente tem que pensar só nela, tem que pensar nas vantagens que existem no formato de home office. O que você acha disso daí, Luiz? Sobral, eu entendo que o seguinte, a solidão, ela pode vir mesmo quando você não está sozinho em casa. Você pode estar cercado de gente, de familiares e estar só. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não tem, hoje a gente tem muitas ferramentas que aproximam as pessoas, né? O Diego aí está em Portugal, a família dele no Brasil, eles se falam aí, a mulher dele mesma falou que falam mais hoje do que antes, né? Então a gente tem muitas ferramentas para poder aproximar as pessoas aí e reduzir essa distância. E a gente tem que estar de olho nessas pessoas que estão em solidão, né? Eu não acho que é vantagem você se isolar fisicamente, emocionalmente, você realmente tem que estar conversando com as pessoas e tudo. Na questão do trabalho, a solidão, eu acho que ela não vai contribuir para você ser engajado, para você fazer suas entregas. Eu acho que você tem que colaborar com os outros, você tem que pegar outras trocar ideias, né, pegar outras ideias, compartilhar isso. Então, na questão da solidão, eu acho que ela não é um item tão positivo. Eu acho que assim as pessoas têm que estar se comunicando com os outros, até com os animais, mesmo com os bichinhos, né? Quem tem bichinho sempre é bom também. Pega um animal, conversa com um cachorro, com um gato, para quebrar esse paradigma. Eu acho isso extremamente importante. Eu acho que é saudável estarmos em grupos, né? Seja de grupos de pessoas, grupo de animal, mas não se isolar nunca, nem com muitas pessoas dentro de casa. Acho que a solidão não faz bem para ninguém. Perfeito, perfeito. E é uma coisa complicada, né? Porque às vezes quem está nessa vibe não se percebe. Em geral, a pessoa entra nessa porque nem se percebe, porque eu acho que se percebesse, tomaria um outro caminho para evitar qualquer problema no futuro. Então, o que você falou lá no início é uma coisa que eu tenho pensado muito. A gente também precisa ter atenção em quem está nesse estado e também dar uma força, dar uma mão, dar uma ligada, fazer uma chamada de vídeo. Enfim, a gente também precisa olhar para os nossos lados aí, ver quem dos nossos amigos, parentes, familiares estão nessa, para a gente também poder atuar no momento que tiver que atuar e encher o saco deles mesmo, né, para que eles não se sintam sós. Eu tenho procurado fazer isso com algumas pessoas. Legal, a gente está se aproximando só dando um aí. pitacozinho, é interessante, assim, eu até mandei num grupo de líderes da Cast, falei, cara, chamem seu time para fazer um happy hour em casa, sei lá, chama um Zoom desse, uma reunião, cada um abre uma cerveja, toca um assunto, que você quebra a rotina, quebra a solidão. Isso é interessante, a gente tem que fazer isso. A gente, como liderança, a gente tem que achar formas de incentivar essas pessoas que estão isoladas, que estão na solidão. Fazer o boteco office, né? Esse tem que ser feito também. Eu estou a fim aí de marcar vários e eu tenho certeza que se marcar, a galera vai gostar e enfim, a gente também precisa diversificar, né? Precisa aproveitar as estruturas e ferramentas que a gente está descobrindo aí, muitos estão descobrindo, também para interagir, para conversar descontraídamente, né, com os amigos, com a família. Eu acho isso muito válido. Catrine, para a gente fechar os tópicos, olha aqui que interessante, termine o expediente. A gente falou de estar disponível, né? E o Diego bem colocou que o cara me procura a qualquer momento, a qualquer hora. Isso também é importante. A gente precisa se cuidar
Os acordos que a gente faz não são só acordos com os empregadores para gerar entregas, a gente também faz acordos dentro de casa para que a gente possa também fazer a nossa parte dentro de casa, estar com a família, acompanhar os demais. Então, os acordos eles funcionam nas duas vias. Então, o termínio expediente parece que é algo muito importante, né, para a gente considerar. E em teletrabalho a gente tem que fixar esse acordo mesmo, porque quando você está na empresa e o povo começa a ir embora, é natural e instintivo que você pare, ou você tem que buscar o filho na escola e tal. Quando a gente está com uma combinação de quarentena e teletrabalho, pelo menos aqui em casa, enquanto eu estou trabalhando, as crianças têm o cuidado de ficar mais em silêncio, de cada um ir fazendo suas tarefas e esperam esse momento de terminar, né? Que horas? Então, é uma questão que a gente tem que se policiar, porque senão você não percebe e vai. Nos primeiros dias, isso me aconteceu, pelo menos umas 2 vezes, de não perceber e avançar a hora até que alguém me chamou, o estranho não acaba, não. Então, é importante que a gente que se policie para terminar o expediente, já que não tem nenhuma provocação do ambiente, né? A gente que tem que ter disciplina, né? O Luiz colocou bem essa palavra, disciplina. É engraçado que minha mulher mandou aqui mensagem, ó, fale aí que você nunca acaba. Fale a verdade, você nunca acaba. Seus filhos precisam tomar banho e você não acaba. Esse é um desafio importante, Sobral. Esse é um dos grandes desafios do home office. Terminar o expediente, né? Como eu falei, os acordos são com todos que estão à nossa volta, né? Todos os stakeholders, os do trabalho e os de casa. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu, por exemplo, hoje aqui estou um pouco além do tempo, né? Normalmente eu paro por volta de 18, mas eu já tive 2 reuniões. Essa é a segunda reunião online depois do meu trabalho comum. E aí hoje acho que eu dei uma quebrada no acordo, entendeu? Eu acho que hoje o jantar estava por minha conta e o jantar vai sair um pouco atrasado porque enfim, né? O dia hoje foi um pouquinho mais atípico. Mas isso já está alinhado, o stakeholder já está sabendo, então eu acho que não vai ter grandes complicações, não. Então, já que a gente falou em término de expediente, pessoal, a gente está se encaminhando para o término aqui da nossa reunião, que foi muito legal. Eu não sei se as interações, Diego, que o pessoal procurou saber se teriam, vão ser perguntas que vão ser formuladas agora. Eu sugiro que sejam, porque no bate-papo meu aqui não rolou nada, não tem nenhuma lista passando, porque, como eu te falei, eu entrei de uma outra forma. Então, vamos abrir aí para 2 perguntinhas, 2 interações, que o pessoal que está acompanhando a gente, de repente, queira fazer junto a vocês aí, que estão contando das experiências de vocês. Pode ser? Quem tiver aí alguma pergunta para fazer, alguma questão para colocar, alguma ideia para propor, a gente vai colocar aí espaço para 2 pessoas. Vamos lá. Alguém se manifesta? Vê aí alguém que te contactou, Diego, se realmente está a fim de colaborar, fazer alguma pergunta. Pediu para... O pessoal perguntou aí, ó. Ah, sim. Respondendo um pouco a pergunta do Rinaldo. Acredito que sim, Rinaldo. A gente tem pouca margem para errar. Porque se você erra, a depender do que você erra, você entrar em reunião com o cara, explicar e voltar. Então, entendo que sim. Eu acho que a assertividade, quando você faz uma entrega de home office, é de fato importante. Bem colocado. Legal, legal. Alguém mais quer fazer uma pergunta aí? Eu acabei de acessar o chat agora, o bate-papo. Estou vendo aqui algumas colocações. Boa noite, Marcelo. Vi que você entrou aí, acabou de dar boa noite. O Diego já leu a pergunta do Rinaldo, agora há pouco. Legal, legal. Bom, tem uma pergunta aqui que eu não sei se algum de vocês vai conseguir passar a experiência, né? Mas alguém aqui fala, a Ana fala. É difícil quando um desses moradores da casa tem 2 anos. Imagino que seja mesmo. Eu não tenho um morador de 2 anos, né? Tenho 2 gatas, que de vez em quando elas passeiam aqui por trás, elas conseguem subir no meu ombro e o pessoal de vez em quando vê, mas eu tento evitar para que não cause nenhum enfim, desatenção em relação àquilo que está sendo tratado no trabalho, né? Mas alguém tem criança pequena aí, está passando por essa experiência? Eu tenho 2 gêmeos, né, de 3 meses. Agora que eu estou em Portugal, essa parte, minha mulher, graças a Deus, dá conta lá.
Mas quando eu estava em casa, era mais complicado. Porque eles choram, você vai falar o que com o bebê de 3 meses, né? Para de chorar. Não chora, você tem que ou bota no mute e atende a mulher, ou pede uma pausa, sai e volta. E no fim das contas você vai se adaptando, né? Mas com a criança pequena, e ainda mais nesse cenário aí, que não pode ter babá, é um complicador bem complexo mesmo. Várias coisas orquestrar isso mudaram, tudo. né? Várias Muita coisas coisa mudaram. mudou, né? Aqui em casa, por exemplo, a pessoa que cozinha pra gente, ela não pode vir mais, né? Então, assim, a gente é que está cozinhando dentro de casa. Então, assim, quando eu falei de tarefas da casa e tarefas do trabalho, isso está considerado. Então, você precisa tomar Sim. café, você precisa almoçar, você precisa jantar. E tudo tem que ser preparado por você que também trabalha. Então, eu estou achando a experiência interessante, muito interessante. A Ana até comentou ali que, compartilhando a experiência dela, que apesar de ter, né, um morador de 2 anos, ela e o marido estão em home office, então eles estão se revezando. Eu ia comentar isso. Os meus filhos já são maiores, têm 11 e 15, mas eu acho que a casa se adapta, sabe? A rotina da casa se adapta. Criança pequena tem sempre a hora de dormir, a hora que você naturalmente vai acabar marcando alguma reunião mais importante. Um revezamento em casa é significativo. Para crianças maiores, no meu caso, eu também estou cozinhando e limpando, e aqui é já em equipe, né, essa limpeza. A gente tem feito isso de forma organizada e planejada também, porque, né, casa de gerente de projeto não podia ser diferente, né? Eu tenho ali um Kanban para eles, com o horário de fazer cada coisa, mas eu tive o cuidado de fazer um planejamento de estudo, de leitura, de atividade, a hora do jogo, a hora de, enfim, para que eu saiba o que eles estão fazendo e consiga trabalhar tranquila. Então, também é uma experiência a ser compartilhada. Planeje a atividade das crianças para você ter a tranquilidade de saber o que eles estão fazendo e poder focar no seu trabalho. Eu acho que assim, eu não tenho filhos, né, para compartilhar essa experiência, mas eu tenho ouvido de muitos gestores, muitos líderes da Cast. E é isso, eles têm feito o que a Catherine fez, um Kanban de brincadeiras, de jogos, de atividades para ajudar em casa e também dividindo aí os horários entre a pessoa, né, os dois que cuidam da casa, o esposo e a esposa, para poder ter os dois ter seu tempo de reunião, seu tempo de trabalho e cuidar da casa e fazer comida e levar menino e dar banho e tudo isso. Então, o pessoal tem organizado muito Kanban. Eu acho que a utilização do Kanban tem aumentado tanto para isso que está sendo bem interessante mesmo. Nada como o bom e velho Kanban, né? Quem diria que a gente ia estar aplicando Kanban assim na veia, dentro de casa, para poder começar a mudar esse formato, esse mindset até. Muito legal. Pessoal, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, especialmente Luiz, Diego, Catrine, muito mesmo. E também agradecer a participação de todo mundo que entrou na nossa sala, que ficou junto com a gente. Eu acho que o papo foi muito legal, né? A gente queria introduzir esse assunto com o pessoal aqui em Brasília para que a gente já pudesse começar a compartilhar experiências aí que estão decorrendo da primeira semana, eu acho, efetiva no que se refere aí à maioria das pessoas que estão utilizando o home office. Então, eu acho que foi bastante legal as coisas que a gente trouxe coisas que têm a ver com o ambiente de trabalho, mas trouxe outras coisas que têm a ver com o aspecto humano, que é um lado que eu costumo olhar muito. Eu não costumo descuidar desse lado, porque eu sei que se esse lado falha, o aspecto organizacional e profissional vai por água abaixo. Então, a gente precisa ter muita atenção nisso. Então, agradeço muito, muito a participação de vocês. Eu não sei se vocês querem colocar alguma coisa aí mais para o final, fiquem à vontade de interagir com a galera para a gente poder já encaminhar para o nosso encerramento. Vocês estão vendo na minha tela quem está aparecendo ali no cantinho? Tá vendo? É a segunda vez que ele passeia por aí, viu, Sobral? Tá querendo falar, tá querendo compartilhar a experiência aí do home office dele também. Pois é, detesta ver uma porta fechada e quando a gente fecha a porta, Tadinho. fica passando para lá e para cá na portiola. É uma gata, essa aí é a nega Tereza. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer muitíssimo o convite da Natália. É uma oportunidade incrível de poder mostrar um pouquinho de como que a gente se organizou e a gente lá na EPTA está super feliz, assim, super orgulhoso mesmo da forma rápida que a gente conseguiu se adaptar a esse contexto e foi uma delícia poder compartilhar isso com vocês. Eu estou à inteira disposição,
Catrine.Fontanari, vocês estão vendo aí, não deve ter outra em Brasília, então, @epta.com.br, à inteira disposição de vocês. Legal, Catrine. Meninos, vamos lá. Dê aí a sua palavra. Agradecer aí a oportunidade do convite feito pela Kellen, para a Natália aí, Sobral, em nome da Cast Group também, informar que a gente estamos aí disponíveis para os nossos clientes, para a galera que está nos ouvindo aí. A gente conseguiu fazer essas viradas rápidas de home office, apesar de atender muito governo. A gente viu aí coisas que antes o pessoal dizia que era impossível, que nunca ia liberar uma VPN, e vendo as VPN sendo liberadas em 2, 3 horas, né? Incrível isso. Agradecer a colaboração, agradecer ao pessoal que levou máquina para casa, né? Como a Catrine também comentou lá na Cast também, a gente levou máquina para casa, estamos em home office, agradecer a todo mundo que está nesse empenho e continuar entregando o serviço maravilhoso que a gente entrega sempre. Agradecer aí a oportunidade de estar aqui e contem comigo para as próximas. Legal. Pronto, nessa toada aí, queria agradecer a Nath, ao Sobral aí pelo convite. Eu acho que o mais importante, Sobral, é o PMI abrir esse espaço, né? Olha quantas coisas legais a gente falou. Eu fui anotando aqui, vou fazer um overview rápido, porque o teletrabalho um pouco exige isso, de você repassar algumas coisas. Eu acho que a gente repassou cliente em aceitar esse novo formato, essa quebra de paradigma, o seu técnico ter a disciplina e se envolver na qualidade da entrega, no senso de responsabilidade, possuir uma boa documentação, que é como você vai contribuir, principalmente no serviço público, rede de apoio com relação a você estar ali sozinho e tudo mais. E no fim das contas, Sobral, independente se você vai estar presente ou não tem jeito, cara. Assim, você tem que levar um valor agregado ao seu cliente. Isso, se você vai estar no teletrabalho, se você vai estar presencial, isso é o que vai te fazer diferente de um profissional mediano, de um profissional bom. E muito legal, Sobral, vocês abrirem espaço aí para esse tipo de conversa. Muito, muito, muito legal. Parabéns. Legal, Diego. Agradeço muito. Pessoal, o PMIDF vai abrir mais espaços como esse, né? Quarta-feira que vem a gente vai ter um outro webinar aí para tratar de outras questões que são pertinentes para o momento. Então, fiquem ligados aí nos nossos canais, né? Nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre aí mantendo contato com vocês, porque agora a gente viu a oportunidade de estar mais junto, de discutir sobre assuntos legais, pertinentes aí à nossa área. Então, fiquem conosco que muita coisa vai aparecer aí, com certeza. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem e vamos nessa. Vamos seguindo aí, que o mundo está girando, né? E a gente está nele, a gente precisa fazer a nossa parte. Falou? Um abração para todo mundo aí, fiquem com Deus e até mais. Boa noite, pessoal.